Então vamos dar sequência. Eu vou utilizar o Notepad++, que era o mesmo que eu estava usando aí nas aulas de HTML5 para criar, né, o inicial, a introdução aí básica do PHP. Depois a gente passa para o Dreamweaver para misturar tudo. Então vamos fazer o seguinte. O HTML a gente utilizava aqui tags, né, blocos, para criar ele dessa forma aqui, inicial e final. PHP também é formado aí por blocos. O bloco inicial tem ali a abertura da tag com sinal menor e depois tem o PHP, porém ele não tem um fechamento aqui, ele só finaliza aonde ele termina ali mesmo, com o interrogação de novo, né, e a tag fechadora. Aqui entre ele é onde eu vou chamar as minhas funções, chamar aí, né, os parâmetros dele. Eu vou chamar uma só para obter aqui as informações do PHP. Então tem uma função chamada PHP info, toda vez que a função eu tenho o início e o final de parênteses, eu tenho parênteses no final e o ponto e vírgula aqui para finalizar a linha por padrão. Então eu abri um bloco PHP, iniciei, fechei ele, dentro dele eu chamei uma função para me mostrar as informações do meu PHP que eu estou utilizando. Onde eu vou salvar isso? Vamos olhar ela pelo servidor, né? Então vamos salvar dentro da pasta do servidor, computador, disco local, arquivos de programa, vou entrar aqui no Vertrigo, www, então esse é o caminho, vou salvar aqui dentro, pode ser com o nome de aula.php. Costumem colocar aqui, ó, os arquivos entre aspas, aspas duplas, depois eu vou explicar a diferença aí da aspa. Salvar e ele me deu um erro, um probleminha. O Windows 7 é cheio disso de confirmar para salvar no administrador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar na área de trabalho, pronto, porque ele pede permissão de administrador para colocar um arquivo aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse arquivo e vou colar ele lá dentro daquela pasta. Eu salvei em outro lugar, copiei e colei. Ele pede permissão aqui, continuar, e ele vai deixar ele ali para mim. Mas como que eu vou acessar esse arquivo? Eu vou vir aqui no meu servidor, né? Deixa eu até voltar para ele aqui, localhost barra aula.php. Se ele estiver dentro da pasta, ele vai encontrar. Encontrou e executou para mim a função que tinha dentro dele, que era justamente mostrar informações do meu PHP, né? Qual sistema operacional eu estou utilizando, sua versão, nome aqui de usuário e tudo. Mostra todas as informações dele. A gente não vai entrar nessas informações aqui, porque não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar como que vai funcionar aí o PHP, né? E seria isso, uma tag inicial, né, fechadora aqui, e a função ali dentro dele. Se eu quiser testar no servidor é dessa forma, eu salvo dentro da pasta e busco ele aqui, né, pelo meu localhost, o nome dele. Então isso aqui a gente vai usar ainda bastante, podem só deixar ele configurado aí por enquanto. Quem quiser usar o AMP, que é o que a gente usava antes, sem problema, pode instalar o AMP e utilizar o AMP ou outros servidores que vocês tiverem aí mais facilidade, mais conhecimento, né, e trabalhe mais com ele. Então ótimo, vamos colocar isso aqui dentro do PHP, vamos jogar ele dentro do HTML ali, vamos misturar os dois. Para misturar os dois aqui, né, o que nós vamos fazer? Deixa eu fazer o seguinte, eu já deixei preparado aqui um código HTML básico, né, que se você não sabe isso aqui tem que ir para as aulas aí de HTML. Vou fazer o seguinte, dentro do conteúdo da página eu vou colocar um comando PHP, então abro aqui, inicio o PHP, né, aqui eu já fecho ele, já é mais tranquilo a gente fazer assim para não ter problema. E aqui eu dou um comando como se fosse aí, né, mostre. Então mostre, exiba para mim, né, o eco, um texto na tela. Vou colocar aqui meu nome. Então o eco é para exibir uma informação na tela. Lembrando que toda linha em PHP nós terminamos com ponto e vírgula. Se tiver outro comando aqui abaixo e você não colocar o ponto e vírgula, ele dá erro. Vou salvar isso aqui, vou colocar dentro do servidor. Vamos fazer de uma forma diferente aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar ele aqui. O meu problema é esse, eu vou ter que consertar isso depois, porque senão toda hora que eu for salvar lá, deixa eu olhar se ele vai pedir administrador de novo. www, vou criar uma pasta nova aqui, ó, para ver se acho que vai dar. Vamos ver, fazer uma pasta nova, beleza, vou dar o nome para ela de aula. Vou dar um nome para ela só de inicial. Pronto, inicial, que vai ser as nossas primeiras aulas. Ixi. Aí. Vamos ver se ele vai deixar salvar dentro dela. Aula 1, exercício 1.php. E vou tentar salvar. Não deu. Ele manda eu salvar na pasta documentos. Isso aqui é um problema que está dando por causa do administrador aqui. Então vou fazer o seguinte.
vou salvar assim na pasta documentos, vou dar um pause e vou copiar ele para lá. Deixa eu pausar a aula. Pronto, agora que eu tenho o meu arquivo aqui, como que eu vou chegar nele, né? Chamar ele pelo servidor? Aí vai mudar um tiquinho aqui, ó. Vai ser localhost barra o nome da pasta que eu tenho lá, inicial. Se eu der um enter, ele já tem que me mostrar o que eu tenho dentro do diretório, tá vendo? Já está mostrando, ó. Aqui é o diretório acima, né? Parent directory, e aqui o que eu tenho, o arquivo que eu tenho lá dentro. Então coloca ali o nome dele, ó, exercício 1.php. Ele já tem que executar para mim aquele HTML. Olha que bacana. Então ele já executou e já mostrou o PHP que eu tenho dentro dele. O PHP manda ele me mostrar, né, o nome ali, que é a mensagem do nome. Ele já fez isso. Então já temos um PHP aplicado dentro do HTML, funcionando, né, dentro do nosso servidor Apache aí. Na próxima aula a gente dá sequência.